Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo. Eu estou aqui como co-host, compartilhando comigo a bancada, Guilherme Soto. Se apresenta, Gui. Prazer, meu nome é Guilherme Souto, sou médico residente de genética médica pela Unifesp. E como convidada para a nossa conversa de hoje, que será uma conversa a respeito de triagem neonatal, a doutora Carolina Fischinger. Carol, quero agradecer a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. Se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes. Então, pessoal, tudo bom? Obrigada, Rodrigo. Obrigada por estar nesse momento hoje aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né, em saúde pública, né, saúde privada, pública, né, que é a triagem neonatal. A gente vai se concentrar um pouquinho mais na triagem neonatal biológica, né? Mas eu sou a Carolina Fischinger Moura de Souza, sou médica geneticista titular da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo e Sociedade Brasileira de Genética Médica, e Genômica. Também já fui presidente da SBGM e atualmente sou presidente da SBTIM. Então, exerci o cargo já de diretoria da Sociedade de Genética e agora de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, que foi mais a minha expertise, né, erros inatos. E também sou diretora clínica da Casa dos Raros e sou diretora do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, tenho aí um currículo meio extenso aí, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas estou aqui com vocês hoje. Ou seja, estamos super bem assessorados para essa conversa de hoje, Sim. para falar sobre triagem e exatamente, né? A SBTIM, ela é uma das sociedades que apoiam aqui o podcast, né? Em relação à questão da divulgação e tudo mais. E é óbvio que faz todo sentido a gente estar aqui conversando com você. E a ideia, né, Carol, é exatamente a gente poder entender um pouco o cenário da triagem, né, no Brasil, porque a gente Sim. sabe que existem vários desafios quando a gente fala de triagem neonatal num Exato. país que tem extensão continental, no qual o acesso em cada estado é diferente, em cada município, Exato. né, é diferente. E por uma questão tão importante, porque quando a gente fala de triagem neonatal, né, para quem está escutando a gente e às vezes está, pô, o que eles estão falando, né? Está falando do teste do pezinho, Sim. né? E aí já parte daqui, da importância de quando e quanto a gente escuta, não só como profissional da saúde, mas a população civil escuta da importância do teste do pezinho, né? E aí eu acho que parte daí. O que caracteriza, né, Sim. uma triagem neonatal? O que caracteriza o teste do pezinho? Então, a triagem neonatal, né, que a gente conhece como o nome de teste do pezinho, é um programa, né, de saúde pública, né, nesse momento, que foi instituído em 2001, né, por uma lei federal, porque o teste do pezinho ele já era executado em alguns estados brasileiros de forma irregular e com uma cobertura para uma, duas doenças, né, inicialmente classicamente a fenilcetonúria, que foi a primeira doença triada no mundo, né? Depois que o Guthrie conseguiu desenvolver a técnica da coletinha do sangue em papel filtro e poder testar naquelas plaquinhas, né? Se tinha o halo na plaquinha, tinha aumento de fenilalanina. E aqueles pacientes eram positivos, mas era algo muito artesanal. Depois se modificou a metodologia, passou a ser um método fluorimétrico, né? E se incorporou também o hipotireoidismo congênito. Então, as duas primeiras doenças que começaram a ser triadas justamente pelo impacto terapêutico, ou seja, se a gente detecta uma doença que causa deficiência intelectual muito grave, como é a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito, e trata precocemente, quando a gente fala precocemente, a gente está falando até o 15º dia de vida, né? Modifica toda a história natural. E aí, aos poucos, foram sendo incorporadas outras condições. Mas ele era muito irregular no Brasil. Iniciou no Brasil na PAI São Paulo, né? 1976, né? Vocês nem eram nascidos ainda, né? E aí, em 2001, houve a necessidade de uma organização melhor,
com um planejamento de ir incorporando outras condições que já estavam sendo triadas no resto do mundo. Então, aos poucos foram se colocando outras doenças nesse pacote, né? E, obviamente, agora em 2021, a gente teve uma segunda lei, né? Para ampliar ainda mais, só que essa aí a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, né? Ela não está emplacando, né? Ela está demorando para emplacar. Mas o programa, de fato, brasileiro, ele foi criado em 2001 e atualmente a gente tem 6 doenças nessa triagem neonatal biológica. Por que eu estou falando biológica? Porque é aquela que representa o teste do pezinho. Nós temos outras triagens neonatais, né? O teste do coraçãozinho, do olhinho, da orelhinha, da linguinha, né? Parece meio estranho falar disso, mas também tem um impacto de saúde pública importante. Claro. A gente detectar uma surdez precoce pode permitir que a pessoa possa ser tratada colocando um dispositivo, né? Todo o acompanhamento, né? Todo A acompanhamento. alfabetização daquela pessoa. A fala, tudo, né? A fala, né? Que pode ser desenvolvida mais cedo. Então, a biológica mesmo, a gente tem 6 doenças hoje, né? 7 doenças, vamos dizer. Então, é a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, as hemoglobinopatias, né? Principalmente o diagnóstico das anemias falciformes, a fibrose cística, deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, que a gente chama de HAC, né? Hiperplasia adrenal congênita. E, mais recentemente, a toxoplasmose, que não está ainda incorporada em todos os estados, mas nós já temos alguns estados brasileiros que incorporou. A gente está falando de programa público, né? Não entramos no ramo do programa privado, porque aí a gente tem cardápios diferentes, como eu digo, o ampliado, Master, Plus, Premium. Vamos saber lá os nomes, a gente não sabe, né? E é puramente comercial, na verdade, nessa definição por nome, porque às vezes a gente recebe paciente que pergunta isso, o que eu tenho que fazer? O Plus, o Master, o ampliado? O Gold, da Diamond. Então, E vai evoluindo. E vai evoluindo, e depende do laboratório, porque para um laboratório, às vezes, aquilo que ele está chamando de Gold, né, em um outro laboratório pode ser o que está sendo o Plus. Plus, né? Esse cardápio é um cardápio que ele é bem estranho, assim, porque como não existe nenhuma normativa específica, cada um decide lá qual é a doença que vai colocar. E a gente sabe, né, que tem condições que não tem todos os critérios do Wilson e Hübner, que são os critérios master, né, de quando uma doença deve ser incorporada num programa de triagem neonatal. Vocês sabem? Vocês sabem quais são os critérios? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque conforme você foi falando, Carol, né, você já trouxe as coisas que são os pontos específicos dos critérios, né? Então, quando a gente fala do papel filtro, é uma forma fácil de coleta que permite com que a gente consiga armazenar e depois transportar e levar para os centros que vão fazer essa análise. Então, a questão da acessibilidade a uma técnica... Facilidade, né? Facilidade, ele é factível, né? E isso é um critério. Sim. Né? Isso é um critério importante. Quando você usou o exemplo do hipotireoidismo congênito, que você tem um tratamento que é um tratamento acessível, disponível no sistema público de saúde, baixo custo, e que muda a história natural da doença. Muda todo o prognóstico, evita comorbidades. Né? Conhecer a história natural da doença, né? Como é que essa condição se comporta, tratada e não tratada, né? Ter um impacto em saúde pública também, a gente conhecer a frequência, a gente sabe que, por exemplo, quando eu pego um teste do pezinho que se pesquisa atrofia girata, alguém sabe qual é a frequência de atrofia girata no Brasil? É complicado, né? Então, a gente às vezes tem condições que o serviço oferece, mas que não estão dentro daqueles critérios que a gente imagina. O teste ser barato também, né? E ter uma sensibilidade alta, mas uma especificidade alta também. Sim. Porque não adianta a gente ter um monte de resultados positivos, que isso vai só gerar ansiedade e recoletas,
né? Então, ele tem que ter um resultado. A gente não pode perder nenhum paciente positivo, né? Mas também a gente não pode ter um excesso de falsos Uhum. positivos, porque isso é a especificidade. Então, tem que. E cada laboratório tem um ponto de corte específico, ele é desenvolvido ao longo do tempo. Então, tem uma lista de critérios e a gente vê que muitas vezes tem doenças que têm esses critérios que não estão no programa público e tem doenças que não têm esse critério que estão no programa privado. Sim. E eu sempre digo, né? Quando a triagem é realizada no sistema público, ele segue um programa. E o programa é importante. O teste do pezinho, apesar de chamar teste do pezinho, não é um teste, ele é um programa. Sim. Então, tem que prever todas as etapas. Sim. Vai muito além da coleta das gotinhas ali, né? A gente sabe que tem toda uma cadeia produtiva em volta, coleta, armazenamento, transporte, processamento e também reconvocar o paciente quando vem alterado, que às vezes a gente não Isso. tem esse acesso. Tem o resultado, quando tem o resultado, às vezes tem um resultado alterado e você não consegue reconvocar para uma recoleta, dar o seguimento, manejo e acesso ao tratamento também. Isso Para o resto da vida. pro resto da Pro vida. resto da vida. Com equipe multidisciplinar, Uhum. né? E isso é um ponto importante, porque, primeiro, a gente está falando de triagem, né? E a própria palavra ela já traz isso, a gente está triando as doenças. Então, Sim, primeiro ponto, ele é um teste que ele vai identificar os casos que estão altamente sujeitos a terem aquela doença, sim. mas é necessário fazer uma técnica confirmatória. Isso. Uhum. Né? E aí vem essa etapa faz parte de toda a jornada da triagem, que é a reconvocação dos pacientes, que precisa ser uma convocação ativa, né? Idealmente, precisa procurar esses pacientes que têm a triagem alterada para fazer o confirmatório, e aí entra todo o segmento daquele paciente, né? Sim. São 2,5 milhões, 2,4 bebês que nascem ao ano no Brasil, né? E atualmente, dentro da organização do programa, essa coleta, na grande maioria dos estados, ela acontece nas unidades básicas de saúde. Uhum. Porque a metodologia que nós temos na grande maioria dos estados, quando eu falo grande maioria, porque a gente sabe que tem estados e tem municípios que já avançaram nas técnicas, né? Então, se a gente for considerar a técnica que é mais padronizada no Brasil, é a florimetria. E para ser a florimetria, o nenê precisa coletar entre o 3º e o 5º dia de vida, ou assim que possível. Por que não pode coletar antes? Porque pode dar um resultado falso negativo. Então, uma criança tem que mamar no peito, porque a metodologia, a sensibilidade da metodologia, ela exige que a criança tenha sido exposta a fenilalanina, por Sim. exemplo, que está no leite materno. Para hipotireoidismo e para as demais, até a gente poderia coletar mais precocemente. Então, acaba que a criança nasce e ela recebe alta do hospital e a gente tem que convencer aquela mãe e o pai de levar o seu bebê no posto de saúde para tomar a picadinha no pé, coletar as gotinhas e a partir daí desencadear todo esse processo. Eu acho que aí já é desafiador também, porque a educação da triagem neonatal ela já deve iniciar pelo obstetra. Sim. Explicando para os pais a importância desse teste. Mesmo que nesse momento a gente tenha para 6 doenças, 7 doenças, é importante coletar no tempo correto, né? E é importante que eles vão na unidade básica de saúde. Então, a partir dali, a amostra precisa ser transportada para o serviço de referência em triagem neonatal. A gente tem no Brasil 29 serviços de referência, contando com o Distrito Federal. E tem locais, por exemplo, no Brasil, o Distrito Federal mesmo é um que coleta na maternidade. O município de São Paulo coleta na maternidade. Então, tem locais em que a coleta já é na maternidade, porque a metodologia modificou.
Ela é uma metodologia mais moderna, que é a espectrometria de massas em tandem. Você tem uma segurança de não perder. Tem uma segurança de não perder esse espaço entre a criança ir para casa e depois ir para a unidade de saúde. E, às vezes, a unidade de saúde tem um transporte, a unidade propriamente não, mas o transporte é dado pelo correio, né? E, às vezes, numa cidade menor, muito pequena, pode ser desafiador esse transporte. Ele acontece 1 ou 2 vezes por semana, por exemplo, né? Então, a gente já vai ter um atraso de chegada dessa amostra num centro de referência. Então, assim, nesse momento, o cenário brasileiro de triagem neonatal, ele é muito bom em alguns estados, né? Vamos pegar o meu estado, né? O Rio Grande do Sul. A gente tem um cenário de cobertura próximo a 80%. Por que não é 100%? Porque lá a gente tem também crianças que fazem a privada, então tem que descontar. E talvez tenha alguns que estejam se perdendo ali, né? Mas nós temos estados em que o cenário de cobertura da coleta da triagem neonatal, ele é muito ruim. Pode chegar a 35%, 50%, e a gente não tem esses indicadores tão claros nesse momento, reportados pelo Ministério da Saúde. E, no meu ponto de vista, um gestor que não vê indicador, ele não vê o problema. Se você não Né? tem indicadores, você não faz gestão. Não né? faz Se você gestão. não consegue fazer gestão sem dado, É. você precisa dos dados para estudar. Então, Sim. nós mesmos, da Sociedade de Triagem Neonatal, não temos acesso, porque os dados que nós temos no site do Ministério da Saúde são de 2021, 2022, na época da pandemia. É. Então, muito perturbador isso. E a gente não consegue ver também como estão os estados, a gente consegue ver no geral do Brasil. E a gente não consegue ver a inequidade, e nós sabemos que ela existe. E você tocou nessa questão da pandemia. Eu imagino que a pandemia foi um momento muito desafiador. Muito né? desafiador, sim. Então, os dados devem ter caído muito. A quantidade de Não há pessoas que dúvida. procuraram a triagem naquele momento, ainda mais se você precisa voltar para o posto posteriormente. É. E aí a gente daqui a pouco vai ter consequências de ver crianças com deficiência intelectual, crianças com hipotireoidismo congênito que há muito tempo não se via mais. Então, é mais ou menos o mesmo problema das vacinas, né? Uhum. A gente teve uma queda significativa na taxa de vacinação e começou a aparecer sarampo, Uhum. né? As meningites, começaram a aparecer outras condições que não existia mais no Brasil. E a coleta, ela é uma coleta simples. É uma né? coleta muito simples, né? E eu acho que às vezes as famílias elas ficam um pouco preocupadas de pensar, poxa, vai machucar a criança, né? Mas eu sei que tem alguns estudos que mostram que a região da onde coleta o sangue é uma região muito indolor, na verdade, né? A gente sabe que a criança acaba dando uma choradinha, mas é uma Uhum. gotinha, né? O que é essa gotinha na vida dessa criança depois? É aquela questão, ato de amor, né? É um ato de amor, exatamente. Essa gotinha é um ato de amor. Então, eu entendo, assim, que a gente tem desafios hoje enormes no Brasil para melhorar esses indicadores da coleta no tempo certo, a coleta entre o 3º e o 5º dia de vida, porque eu acho que talvez a gente tenha, mesmo em estados, né, com melhor nível de desenvolvimento, a gente está conseguindo atingir essa meta em torno de 60% só. Muitos ficam fora dessa meta, né? E melhorar a metodologia, ou seja, trazer a incorporação de metodologias mais sensíveis para que talvez futuramente todos os bebês, antes de serem liberados da maternidade, a gente já possa coletar Uhum. o teste do pezinho. A gente sabe que tem nascimentos domiciliares também, mas a incidência é muito baixa no Brasil de nascimento domiciliar. Acho, nem sei qual é essa incidência, na verdade. Mas eu acho que a gente poderia melhorar essa taxa. E questões de educação, que eu acho que tem que começar já no pré-natal. Sim. Né? Já no pré-natal. Tem um
às vezes, uma confusão das famílias que acham que o teste do pezinho é aquele carimbinho do pé, né? Sim, Uhum. sim. E é um registro só do nascimento da Exato. criança. Então, meu filho já fez, tem o carimbo no pé. Então, é complicado porque isso dá uma falsa impressão de que o teste está feito. Tá feito, não preciso me preocupar com isso, tá aqui, ó. Aí quando você vai ver, na verdade, é só aquele carimbinho, e aí toda a triagem não foi Não foi feita. Aí você feita, vai descobrir depois, quando já, infelizmente, aconteceu alguma coisa, a gente vai tentar resgatar, né, pra Sim. avaliar o caso, e você vai ver que não foi coletado. E aí também o registro dos resultados, que eu acho que é bem importante, né? A gente tem uma área da cadernetinha da criança que tem o registro bem claro lá. Muitas pessoas não acabam não olhando ou não registrando adequadamente. No meu ponto de vista, eu acho que é importante, mesmo que alguém decida da família, eu quero fazer uma triagem ampliada, eu quero fazer uma expandida do meu filho, Uhum. que faça a pública e a expandida também. Porque a pública, ela permite que ele possa ser inserido num programa que já é mais estabelecido. Uhum. Uhum. A triagem privada não há um programa, né? A Isso, batata quente cai na mão do pediatra. isso é um desafio, na verdade, porque existe essa ilusão de que fazendo num serviço privado, você vai estar entregando algo melhor, né? E eventualmente, assim, do ponto de vista de quantidade de doenças triadas, claro, mas você não está num programa. Os serviços privados, eles não oferecem nessa questão da busca ativa, de chamar, reconvocar, fazer uma técnica confirmatória se for necessário, né? Isso acaba vindo para os médicos que vão estar atendendo. E muitas vezes a gente sabe que os colegas, eles não estão preparados para lidar com essas doenças que são raras, Uhum. né? A gente está falando aqui de diagnósticos que eventualmente são desconhecidos, a pessoa não teve contato ao longo da formação, não sabe necessariamente onde encontrar aquela informação, né, adequada, e isso acaba sendo um desafio também. Vocês acham que nós estamos preparados, assim, para tratar pacientes com xarope do bordo, acidemia propiônica, hã, glutárica, um pouco mais simples, né? Mas essas doenças mesmo, vocês acham que a gente está preparado já para isso? Como sistema, você diz? Como sistema e como grupo de geneticistas, né? Ah, Como eu geneticista. acho que é desafiador, sim, cara. Uhum. Eu acho que é desafiador. Eu acho que, assim, aquelas doenças que eventualmente estão presentes mais nos centros de referência, né? A gente acaba tendo contato ao longo da formação, né? Depois que eu terminei a residência, a quantidade de erros inatos que eu atendo caiu muito, Uhum. né? Eu ainda vejo alguns pacientes com erros inatos, mas porque a prevalência de erro inato é menor do que de dismorfologia, do Claro, que de 10%, oncogenética, né? Então, acaba sendo um pouco mais desafiador. Agora, os colegas que têm mais esse contato com o erro inato, que estão dentro do serviço, Rio Grande do Sul é um grande exemplo, né? Sim. Tá? Aqui em São Paulo, a gente tem o IGIM, que também é um exemplo em relação ao centro de referência para erro inato e metabolismo. Mas eu acho que os colegas que eventualmente não estão dentro dessa estrutura, Tem mais dificuldade, eu né? acho que tem mais dificuldade por conta da prevalência da doença mesmo, Sim. né? De às vezes não ter tanto contato. E a gente que está dentro de grandes serviços, referência para isso, até mesmo no IGEM, a gente tem certa dificuldade de conseguir acesso a todas as terapias que às vezes o paciente vai precisar. Isso é um problema sistêmico que é meio complicado. Mas uma coisa que eu acho que, de fato, né? Como médico geneticista, faz parte da nossa competência a gente saber onde encontrar informação, Claro, Sim. né? né? E se apropriar também, Exato. né, desse conhecimento, né? Porque a gente vive uma era na genética de tratamento, novos tratamentos, novas perspectivas. Era, na verdade, o que a gente sempre quis, né? Sim. Então, a gente não pode fugir dessa oportunidade de poder tratar precocemente um paciente com uma doença genética metabólica, né? Pensando na ampliação da triagem, a gente olhando as etapas, né? Incluir as acidemias orgânicas, galactosemias, defeitos de oxidação de ácidos graxos,
defeitos do ciclo da ureia, como etapa 2. A etapa 3 seria, então, já as mucopolissacaridoses, doença de Lisossômicas. Pompe, Fabry, doenças lisossômicas. Etapa 4, 4 e 5, né, que entrariam junto, a imunodeficiência combinada primária e a atrofia muscular espinhal. São todas elas doenças genéticas. Sim. São todas, nem todas são metabólicas, algumas são neuromusculares, Sim. imunológicas, né? Mas são todas tratáveis, né? E a gente ainda não tem a incorporação no Sistema Único de Saúde também tratamento para todas. Então, voltamos ali aos critérios de Wilson e Hübner. Quando que a gente deve incorporar uma doença? Quando a gente tem o tratamento disponível e acessível. Senão a gente pode criar um problema, né? Fazer ampliação, detectar uma doença rara que tem indicação de tratamento e esse tratamento não estar acessível e o paciente ser obrigado a judicializar um tratamento e muitas vezes esperar muito tempo numa fila de espera ou esperando um juiz autorizar o tratamento. Então, um dos desafios também da ampliação da triagem é incorporar os tratamentos dessas doenças que estão listadas ali como possíveis doenças a serem diagnosticadas precocemente no Brasil. A gente tem problemas hoje logísticos de cobertura e de equidade. Por outro lado, a gente também tem anseios de ampliação, porque isso já acontece em muitos outros países do mundo. E a gente sabe o benefício de tratar precocemente essas doenças. Mas nós temos que fazer isso com responsabilidade. Sim. Se a gente faz uma ampliação sem o acesso imediato ao tratamento, nós estamos criando dois problemas. Nós criamos um diagnóstico precoce e outro não acesso ao tratamento. Então, aumenta o custo desse programa, porque um custo é só de teste, não é de segmento clínico, Sim. né? Porque o custo, a triagem, ela tem que ser custo-benefício. Sim. Tu tem que promover um tratamento precoce para tirar esse paciente de hospital, para tirar esse paciente do LOAS, né? Sim. Para que a família possa ter uma vida normal, sem estar cuidando de uma criança com deficiência intelectual, ou com convulsões, né? Ou com um respirador, né? Então, a gente tem que pensar sempre muito amplo. Sim. No mundo ideal, né, de recursos infinitos, sem dúvida a gente poderia visualizar outros limites, né? Mas a gente precisa entender que é exatamente isso, o cálculo do custo-benefício, né? A gente hoje em dia fala muito na questão de saúde, né, e custo-benefício em saúde, da questão do value-based healthcare, né? O quanto que você ganha de vida por aquele tratamento, né? E de vida com qualidade, os desfechos e tudo mais, né? Então, quanto melhor você tiver um resultado, mais sentido faz aquela doença ela ser colocada dentro da triagem, né? E acaba entrando tudo dentro dessa questão de saúde pública, porque as pessoas, né, o gestor, na verdade, precisa entender, eu vou investir mais em triagem, eu vou investir mais em tratamento para hipertensão na população, né? E é exatamente essa balança que vai fazer com que se defina o quanto vão crescer os programas, né? O diagnóstico precoce também por exemplo, das doenças que estão da segunda etapa. O tratamento é dietético. A gente tem que ter o acesso a essa fórmula para, por exemplo, não ter erros alimentares e não gerar um paciente no futuro com uma deficiência intelectual, que ele não vai ser uma pessoa economicamente ativa, provavelmente ele vai ter que ter um cuidador que também que deveria ser uma pessoa economicamente ativa, e isso também é custo para o governo, para o país, no geral. Então, a gente, claro, vai reduzir custos de internação, estadia em hospital, todo esse manejo do paciente grave, se a gente tivesse diagnóstico precoce. Então, são custos que a gente reduz não só na saúde, mas também colocando a pessoa no mercado de trabalho, ele não recebendo os benefícios por ele não precisar, não ter a deficiência intelectual é muito importante também. E aí não é só até isso, a gente tá, para vocês verem como a questão ela é desafiadora como um todo, né?
Tem a metodologia, que a gente precisa melhorar, detectar mais precocemente, com espectrometria de massa, coletar em maternidades. A gente vai precisar de pessoas que saibam lidar e fazer a parte técnica de cutoffs, né? De lidar com a máquina, né? Do espectrômetro, que é uma máquina de altíssimo custo, $300 mil um espectrômetro, né? $300 mil é um custo elevado. Precisa ter um treinamento para tocar na máquina, né? Interpretar os resultados, né? Farmacêuticos que têm um pouco de conhecimento dessa área. Determinar quais são os limites de cada região, porque não é igual para todo mundo. E aí treinar, por exemplo, médicos e nutricionistas que Sim, saibam tratar também, né? sim. E aí eu destaco, assim, a SBTI, ela criou um manual de nutrição, né? Esse manual de nutrição, ele já está construído pensando na ampliação da triagem, com modelos de tratamento de recém-nascido, por exemplo, né? A criança pesa tanto, quanto que você tem que dar da fórmula, como é que você faz para Ah, calcular, porque a gente tem que andar na frente, né? Tem que andar sempre à frente. já está disponível esse manual. Esse manual, ele tá numa versão ainda não final, Tá. já no site, tá? E ele tá passando pela última revisão para sair a versão final. A gente registrou, inclusive, agora como um livro, né? Uhum. E aí a gente vai ter ele disponível, acho que ali pelo dia 15 de dezembro já vai ter disponível. Ótimo. Inclusive, como trata a AME também, né? Porque tem aspectos que não tem restrição nutricional, mas tem... Os pacientes podem ter complicações. Então, assim, são coisas que a gente tem que fazer para tentar auxiliar que esse processo se dê de uma forma mais célere. Nós estamos atrasados já, mais ou menos uns 20 anos, né? Uhum. O Brasil é o país do futuro, mas a gente nunca consegue chegar no futuro, né? A gente sempre fica ali atrás. Então, é toda uma cadeia de modificações que tem que ser promovida, né? Investimento financeiro, né? O custo do teste, quando a gente amplia, ele aumenta, mas o investimento também do segmento clínico, né? Conhecimento, gestão de pessoas, médicos, aconselhadores genéticos, né? Então, é um processo grande. Eu ainda tenho esperança que a gente vai poder ver isso em breve no sistema público. No sistema privado, muitas doenças já são triadas, a gente vê também outros desafios, já a gente até pode fazer alguns comentários, né, sobre os testes de triagem molecular, quais são os impactos deles, né, riscos e benefícios. Sim. Pois é, isso é uma temática, isso vem, eu acho que exatamente nesse segundo ponto, né, o futuro. O que a gente vislumbra, eu acho que um pouco como o futuro da triagem, né? Eu, pessoalmente, acho que a incorporação do molecular na triagem, ela é um passo em direção exatamente a gente ter uma segurança maior em relação a algumas coisas, mas não substituindo o bioquímico, Sim. tá? E aí, o que eu visualizo? Em situações como a gente falou do teste da orelhinha, né? A surdez, ela Sim. pode ser secundária a vários diagnósticos distintos. E aí, dentro do molecular, você consegue descobrir qual que é a etiologia daquela surdez se for uma etiologia genética. De repente, aquele paciente pode ter um Usher, ele pode ter uma surdez mitocondrial, ele pode ter uma Sim. surdez autossômica recessiva, e isso vai alterar aconselhamento genético e alguns acompanhamentos. Então, acho que isso, o molecular pode agregar muito. Não só, eu acho que o molecular, ele vai ser uma complementação obrigatória no futuro Sim. para a triagem neonatal. Você vem bem a minha palavra, uma complementação, né? Acho que o teste bioquímico ele ainda vai ser primordial, né? A gente tem desafios, né, da parte genética molecular com as variantes de significado clínico Sim. incerto, que a gente não pode dar um diagnóstico para um bebê assintomático
com uma variante de significado clínico incerto. A gente já não tem correlação clínica, né? Mas se você tiver uma avulso com uma alteração bioquímica, Sim, Ganha uma força, né? Você já... ganha uma força. você reforça. Então, eu acho que é muito isso, do mesmo jeito que às vezes você vai ter aquele bioquímico incerto, e aí quando você vai para o molecular, você percebe que no molecular não tem, está super bem coberto o gene, não tem nenhuma variante Exato. patogênica ali. Você vai saber se você tem que dar um peso maior para aquele bioquímico ou não, né? Dá um embasamento melhor na decisão, Eu- dar o eu- diagnóstico ou não, né? No Eu manejo. tenho alguns pacientes bem interessantes eu tenho acho que 2 casos com aumento, tiveram teste de triagem com aumento da fenilalanina, tá? Uhum. O aumento não era significativo, um nível entre 4 e 6, né? A gente sabe que para tratar pacientes com fenilcetonúria, o ponto de corte é 8, né? Doses acima de 8. E era uma situação em que a gente fica tentando entender se era uma hiperfenil transitória Uhum. ou se é uma fenilcetonúria não clássica, né? Uma hiperfenil mesmo. E a molecular confirmou 2 variantes patogênicas. Uhum. Ou seja, é um paciente que eu vou ter que fazer segmento Uhum. ao longo da vida, porque tem 2 mutações patogênicas no gene da fenilalanina hidroxilase, que confere uma atividade reduzida da enzima, mas os níveis de fenilalanina não são muito alterados. Mas talvez em algum momento eles possam aumentar. Sem a molecular, seria provavelmente uma criança que seria liberada Uhum. de um atendimento como uma hiperfenil não PKU ou uma hiperfenil transitória, ia ser liberado de segmento. Isso pode ter um impacto na vida, depois a gente não sabe. Eu acho que o maior desafio quando a gente fala do molecular é onde a gente vai traçar a linha do limite, né? Sim. Porque a gente também pode começar a falar de doenças de manifestação muito tardia, mas que eventualmente têm um tratamento, Sim. e isso entra para a triagem também ou não? E aí, assim, é uma provocação até, Carol. Quando a gente vai falar, por exemplo, de Lifraumene, Sim. tem que ser triado a Lifraumene? Aí eu jogo para vocês. Não, eu acho que... Existem algumas evidências que é uma condição que deveria ser triada. Primeiro, porque a frequência é elevada Uhum. e existe um protocolo de segmento clínico que pode evitar consequências mais graves, né? Mas aí voltamos ao sistema de saúde, né? O segmento é ressonância, uma série de questões aí que tem um custo para o sistema. Só para fazer um paralelo, Lifraumene, né, ela é uma condição genética associada a um risco de câncer hereditário, né? Ela é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Então, aqui a gente está falando de uma condição que sai do que a gente estava conversando até agora, que é a questão de alterações Isso. bioquímicas, erros no metabolismo, e a gente começa a falar de uma outra condição com outras características, né? Então, o Lifraumene, ele é uma síndrome relacionada a risco de câncer hereditário, que já pode ter tumores presentes na infância. E que detectar esses tumores precocemente também reduz mortalidade dos Sim. pacientes, né? Eu acho que são temas que a gente vai ter que começar a conversar um pouquinho mais, Sim. aos poucos. Agora, fazer um diagnóstico de um paciente com doença de Fabry, um bebê com doença de Fabry, que é uma condição com uma variabilidade fenotípica de apresentação clínica muito grande, que eu posso ter um paciente que vai ter um quadro cardiológico aos 40 anos de idade, ou alterações renais já na adolescência, ou um quadro clássico de dor na infância, ou um paciente que pode passar a vida toda assintomático. Então, quando a gente faz o teste, a gente não está prevendo exatamente o que vai acontecer com esse paciente. E eu posso estar colocando uma doença nele que ele, teoricamente, não tem. Uhum. E aí eu criei uma doença para ele com o teste
de triagem neonatal que ele vai ter que carregar. E a gente fala não só de custos desse acompanhamento, mas também da carga psicológica desse diagnóstico e tudo mais. É isso que eu quero falar. Carga psicológica dele, da família, Uhum. questões de seguridade de saúde, né? Sim. Um plano de saúde vai querer fazer um bebê desse vai querer, o plano de saúde vai querer fazer um plano, Sim. né? Vai ser um paciente caro para o plano, ele já nasceu doente, né? E talvez ele não seja uma pessoa doente. Então, quando a gente tria, o ideal é que a gente possa pensar em todos esses aspectos e não só trie por triar, né? Porque eu acho que a parte mais fácil da triagem neonatal é o teste. Porque o teste é uma questão analítica. Tu programa lá a máquina e ele pode te dar ou não te dar. Mas e o resto? Né? Então, a gente precisa sempre insistir como que a gente vai lidar com essa questão a longo prazo. E se a gente não conseguir que isso seja entendido pelo Ministério da Saúde como trazer para si a responsabilidade, a coisa ela vai andar a passos bem desordenados, como já está andando. Então, eu vejo uma necessidade de o próprio gestor do Programa Nacional trazer para si dois aspectos. A melhoria do programa atual, a melhoria de como as coisas estão, buscando uma cobertura melhor, buscando o tempo correto de coleta e buscando alternativas para a gente melhorar isso e trazer especialistas para decidir o que o Brasil quer, que doenças a gente quer. A gente acha assim, não, Estados Unidos faz o painel core mínimo deles lá, eles têm um grupo de especialistas que é coordenado pelo American College of Medical Genetics, que definiu que são 29 condições mínimas. Aí tu pode fazer mais 25, dá 29 mais 25, faça a conta aí. A gente tem estados que fazem todas. Mas a gente tem um programa, um painel mínimo, porque o estado se organizou, botou no papel, viu quanto custa, viu que dava para fazer. Mas isso é um programa nacional. Tá? Mas tem países, por exemplo, a Inglaterra faz 9. Né? Por que faz 9? Porque decidiu que lá para o país deles 9 tá ok, tá bem, não tem problema. Né? A Itália faz tanto, a Alemanha faz tanto, então a gente não pode ficar com aqueles números mágicos. A gente tem que ampliar para 50 doenças. Quem disse? E por quê? Que doenças são essas? A gente sabe a frequência delas? A gente tem tratamento incorporado para elas? A gente sabe qual é que vai ser o impacto de saúde pública? A gente sabe qual é que vai ser o impacto emocional? Primeiro, a gente tem que responder essas perguntas. Perfeito. Né? Sem responder essas perguntas, a gente não pode dar um passo a mais. E falando de doenças genéticas, a frequência dessas variantes vão variando conforme a população, conforme dentro do próprio Brasil. A gente sabe que tem regiões que têm uma maior frequência de determinada doença, menos de outra. Quando a gente vai falar de continentes diferentes, não é simplesmente olhar e copiar o modelo. É saber adaptar para o Brasil e para as condições não só econômicas, geográficas, mas também da parte genética do brasileiro. Tem que ser dentro da nossa realidade, né? Tem nossa realidade. A própria anemia falciforme, né? Ela é muito frequente no norte e nordeste. Não tem uma frequência tão alta no sul. E ao contrário, a fibrose cística, né? Sim. Fibrose cística tem uma frequência maior no sul e menor no norte e nordeste. Então... Carol, eu queria aproveitar que você falou uma coisa, né? Você em alguns momentos fala assim, para a vida toda, para a vida toda. E um desafio... Quando a gente fala de teste do pezinho, na cabeça das pessoas está muito recém-nascido, bebezinho, pequenininho. Mas, bom, a gente está falando de doenças que, quando tratadas, que não vão levar, né, a óbito. A gente está falando de um programa, de 2001, né? Essas crianças que nasceram em 2001, hoje estão fazendo crianças. Sim. Né? E, claro, tem toda a questão do aconselhamento genético dessas condições, mas tem a questão do cuidado na vida adulta também.
bem desafiador. Essa transição da faixa pediátrica para a vida adulta, que muitas vezes os pacientes eles podem se perder, né? Se perdem. Se perdem, né? E os clínicos, né? Será que eles estão devidamente orientados e preparados para acompanhar esses pacientes também, né? Será que esses pacientes, tendo suas autonomias, né, entendem a necessidade de manter um segmento? O que você tem visto em relação a esse momento de transição e vida adulta? A gente vê um pouco de tudo, né? Desde pacientes que acabam abandonando o tratamento, porque a partir da adolescência, pacientes que têm necessidade de que o tratamento seja uma restrição nutricional, por exemplo. Então, o paciente deve ter uma restrição de ingestão de proteínas, como é para fenilcetonúria, vamos citar esse exemplo. É claro que quando ele entra na adolescência, ele passa a ser mais exposto pelo meio social a situações em que ele vai ser uma pessoa isolada, né? O paciente acaba iniciando um processo de isolamento pessoal, porque ele não consegue se inserir na sociedade, ele não vai poder comer num restaurante como outros indivíduos da idade dele. E isso também um clínico geral nunca tratou um paciente com fenilcetonúria, ele pode ter hipertensão, ele pode ter obesidade, ele pode já estar iniciando um diabetes, porque acaba que a gente tem que aumentar o carboidrato da dieta para superar a saciedade do paciente. E então, isso até um paciente com hiperplasia adrenal congênita também muitas vezes deixa de tomar o corticoide, pode fazer crises metabólicas, né? E o endócrino adulto tem que saber acompanhar esse paciente. Um paciente com fibrose cística deixa de fazer as terapias, porque passou a infância toda tendo que fazer fisioterapia respiratória, e chega uma hora que ele já cansou e que ele também não quer mais tomar as enzimas. Então, isso é meio que é um problema da doença crônica. Se a gente pegar uma criança com diabetes, também vai ter problema lá nessa transição, vai ter problema na adesão ao tratamento, né? Claro que um diabético, ele é acompanhado por um endócrino pediatra e depois ele vai ser acompanhado por um endócrino adulto que sabe cuidar de um diabético. Mas quem é que vai saber cuidar de um paciente com fenilcetonúria na vida adulta? Né? Então, nem todo mundo está preparado para isso. E os cálculos mudam, o acesso, né? A gente não tem fórmulas hipoproteicas no Brasil, a gente só tem aquilo e pronto, né? A gente não tem comidas no supermercado ou uma farmácia especializada que possa melhorar essa qualidade de vida. A gente tem trabalhos mostrando que esses pacientes têm redução de qualidade de vida, né? Os pacientes que são que não têm deficiência intelectual, mas que conseguiram aderir ao tratamento até um certo ponto de vida. Mas aí tem outra história, né? Tem novos tratamentos chegando também. Ah, sim. Né? Então, tem novos tratamentos chegando, buscando não só alternativas nutricionais, mas, né, medicações que tentam amenizar essa questão das necessidades não atendidas, né? Unmet needs, né? E aí a gente tem que ter esperança na medicina também. É isso mesmo. Vamos pegar o diabético, né? Tem a bomba de insulina hoje é uma realidade, né? As insulinas melhoraram. Sim. Hoje a gente chega no supermercado e tem um monte de alimentos dietéticos, Sim. né? Que não tinha no passado, né? Então a gente também tem que ter esperança nisso. Vem uma etapa de conscientização da população, vem uma etapa que a gente sabe que é importante da mobilização também dos pacientes, enfim, né, das associações em prol também da causa, que a gente sabe que o terceiro setor ele é fundamental quando a gente fala de doença rara, né? Em todas as instâncias, e isso possibilita a gente vislumbrar isso no futuro, né? Sem dúvida. E uma coisa, só complementando o que você disse, eu vejo, assim,
sou residente, tô Tá chegando, bom? mas eu tô dando uma olhada muito boa, é que o geneticista tem um papel fundamental nessa transição de cuidado, né? Porque normalmente o pediatra acompanha com o geneticista, e quando faz essa transição, o geneticista não vai dar essa alta. Então a gente consegue fazer uma continuidade de cuidado, né? Então eu acho muito importante esse papel. Excelente observação, né? O geneticista é aquele médico que segue o paciente desde o primeiro dia, desde a embriogênese É, até Uhum. os 150 anos de idade, né? Então a gente tem essa característica de formação que é seguir o paciente ao longo do tempo. E pasmem, né? Agora eu vou contar um negócio para vocês. Pasmem. Dentro do programa de triagem neonatal, o geneticista não está contemplado, né? Inclusive na portaria da expansão da triagem neonatal, não há obrigatoriedade de ter um médico geneticista no no centro de centro de referência de referência. triagem neonatal. Então, isso acontece no Brasil. A gente pode ver mesmo a maioria das doenças sendo genéticas dentro dos serviços de referência. Não há obrigatoriedade de médico geneticista. Eu, né, como geneticista, vocês também, ficamos abismados com isso, sempre naquela alegação que nós não somos muitos, né? A gente Enfim. sabe que existem tecnologias para acesso hoje, para atendimento. A questão da telemedicina já se mostrou e se consolidou como uma ferramenta para acesso em lugares de difícil acesso. E eu acho que isso é um pouco. Eu tive em Portugal há uns 2 anos atrás, em relação à acondroplasia, né? Todos os pacientes de acondroplasia, todos que nascem em Portugal, são avaliados pela mesma equipe, com uma avaliação inicial online, né? Uma equipe que fica em Coimbra, Claro. o paciente nasce em Porto, em Lisboa, no sul de Portugal, ele vai fazer uma avaliação inicial com essa mesma equipe, por meio de tecnologia. Então, é claro que isso envolve conversa e acesso à tecnologia e uma série de questões, mas para entender, é possível se estruturar para se dar um atendimento de qualidade, né? Porque a gente excluir o geneticista dessa equação não é excluir só o aconselhamento genético, que aconselhamento genético é linha de cuidado também, Sim, né? sim, Aconselhamento genético é linha de cuidado e é fundamental, né? Aconselhamento genético é voltado para a prevenção primária, sim. né? Então, assim, todo o cuidado que a gente precisa ter, mas não só por isso, mas também exatamente por um profissional que pode acompanhar esse paciente desde o início até o final da vida, tá? Então, É. Não, hoje a gente faz cirurgia robótica no Kuwait, do uhum, Brasil. uhum, Então, não é possível, a essa altura do campeonato, que a gente não possa incorporar isso no dia a dia, porque uma assessoria técnica, né, de interpretação de resultados de exames, de até o próprio teleatendimento em genética, eles trazem o geneticista para qualquer parte do planeta e a qualquer momento. Basta querer, né? E, e o segmento, a interpretação, o cuidado, o manejo, o acolhimento é a expertise da nossa sim, especialidade, né? sim, sem dúvida. Então, quem é que vai cuidar do xarope do bordo? Quem é que vai cuidar da glutárica no serviço de referência em triagem neonatal? Eu não sei. É. Sinceramente, eu não sei. Quem é que vai cuidar do paciente com mucopolissacaridose? Claro que a gente vai acoplar esse cuidado ao centro de referência também em doenças raras, né? Se imagina que os pacientes vão acabar, mas tem locais que a gente não tem centro de referência em doença rara e que o paciente vai ter que ficar por ali, né? Enfim, Esses pacientes, nós temos muitos desafios. eles precisam estar conosco, sem Uhum. dúvida, né? É. Carol, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a presença de estar aqui com a gente. Quer dar algum recado final, falar as últimas palavras? Eu quero. Primeiro dizer que é muito bom, né, participar de um momento como esse, porque o nosso papel aqui também ele é educativo, informativo. A SBTI, ela tem buscado muito isso, assim, um advocacy do tema, né?
nenhum recém-nascido sem teste do pezinho. É uma das nossas né, tentativa de trazer isso para a população. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar isso, né, é positivo. Cobrar dos entes públicos que eles façam o seu papel de vigilância de um programa tão lindo e tão importante, e que a gente possa avançar, porque a gente tem que melhorar e tem que avançar, porque nós já estamos atrasados, e porque os cidadãos brasileiros precisam disso, as crianças brasileiras precisam disso. Então, agradeço a participação e mantemos a vigilância. Sem dúvida. Carol, se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, do trabalho da SBTIM, aonde que eles podem encontrar? Ótimo. A gente tem o @SBTIM, que é o nosso Instagram da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. Temos também o site, onde a gente tem lá www.sbtim.org.br. Ali você vai encontrar também as aulas, cartas para manejo emergencial, os dicionários, o guia prático nutricional. Ser associado é bem baratinho, R$ 150 por ano, tá? E aí tem acesso a uma série de coisas lá. E o meu Instagram, volta e meia, a gente faz algumas postagens em conjunto lá, é o @Fischinger de Souza, tá? E eu trago, às vezes, algumas lives, algumas coisas que ajudam aí a população. E é isso. Perfeito, perfeito. Guilherme, onde as pessoas te encontram? Quer falar algumas últimas palavras? Eu queria agradecer pelo espaço de estar aqui e participar. É um tema que eu tenho muito apreço, eu gosto bastante. A gente vê bastante dos nossos ambulatórios. E queria agradecer também por esse debate, que foi muito legal, muito importante, essa conscientização. É isso. Perfeito. Bom, aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista. Meu @ é dr.rodrigofoch. Lembrando que o GeneCast é uma iniciativa apoiada pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM, e pela Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros de Metabolismo, a SBTIM. Continue nos acompanhando e até a próxima.